Lá nessa área do Curumí, eu passei uma área de 36 metros por 60, eu passei praticamente um mês trabalhando. Boa parte do trabalho foi sozinho, certo? E ali especificamente, para aproveitar o trabalho e a área, a gente fez o plantio também de milho junto, certo? Pensando um pouco mais a longo prazo e deixando o imediatismo de lado, o imediatismo seria o quê? Formar toda essa área o mais rápido possível. Principalmente utilizei o carrinho que eu tenho lá no tratorito para pulverizar esse veneno. Um açaí eu acabei descartando porque eu vi alguns relatos que ele não é um capim muito bom para cavalos. Fala, meus amigos, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcel Brandão e esse é o canal Rural Empreendedor. O canal aqui que vai mostrar os desafios aqui de como tornar uma propriedade que não produz nada a uma propriedade altamente lucrativa, certo? Então vamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, como iniciou o vídeo aqui, estava mostrando aqui o nosso capim BRS Curumí, o rebrote dele. E observando esse rebrote aqui, eu comecei a analisar alguns pontos que estão me fazendo repensar um pouco mais se amplio ou não a área do BRS Curumí aqui. Como eu mostrei no outro vídeo, tem uma outra área ali, vamos lá, uma outra área ali que estou ampliando o plantio do curumim. E nessa área foi muito trabalhoso mesmo para formar. É uma área de 36 metros de largura por 60 de comprimento. Deu em torno de 73, 75 linhas com 80 centímetros de espaçamento entre elas, certo? Mas foi uma trabalheira muito grande. O capim, se você não conhece, né? Mas procura aí conhecer, é um capim muito bom. Mas tem esse problema, a formação de pastagem com ele. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês mais um pouco. Então, pessoal, eu vinha gravando ali, mas o celular deu um probleminha aqui e eu não tinha visto. Mas daqui a pouquinho eu volto lá, mostrar a vocês lá a área do curumim. Então vamos lá. Eu tinha falado no outro vídeo que acabou perdendo aí, sobre a questão da viabilidade de plantar o curumim. Daqui a pouco eu vou voltar lá, vou falar um pouco mais sobre o que aconteceu lá. Lá nessa área do curumim, eu passei uma área de 36 metros por 60, eu passei praticamente um mês trabalhando. Boa parte do trabalho foi sozinho, certo? E não trabalhava também o dia inteiro. Muitas vezes aqui trabalhava 2, 3 horas, 4 horas, voltava para a cidade. Mas foi praticamente um mês, passei trabalhando lá. Contratamos um trator aqui para vir arar as terras. O trator não estava com a grade muito boa e infelizmente não ficou um trabalho muito bom. Refiz a área novamente com o tratorito. Fiz as linhas de plantio com o tratorito. Não gostei porque não ficaram certinhas. Comecei a esticar as fitas de gotejo. O plano era fazer a irrigação via gotejamento, certo? Mas ia me dar muito mais trabalho e acabar atrasando o plantio. Coloquei a aspersão mesmo. Todo esse tempo foi um pouco mais de 30 dias. Acho que um mês, uma semana mais ou menos. Parte de plantio, chamei um outro rapaz aqui para trabalhar comigo. Ele passou o dia fazendo as covas. No outro dia a gente plantou. Ficou faltando 5 linhas, as últimas 5 linhas lá de plantio. Depois eu fui e terminei, certo? Tá lá plantado. Tem muita falha, muita falha mesmo. Eu acredito que tenha sido por conta das mudas, porque as mudas que eu tinha lá, essas que eu utilizei boa parte lá, eram mudas de um capim que eu tinha plantado há 2 anos atrás e nunca tinha cortado. Então estava uma muda velha, não estava muito boa. Já falhou bastante. Eu vou ter que replantar boa parte novamente. Isso do capim BRS Curumim, certo? E pelo fato dele ser um capim muito trabalhoso de implantação, porque exige da gente cortar ele, limpar as estacas, cortar,
cortar o capim, limpar as estacas. Eu sempre gosto de tirar o excesso de folhas das estacas, depois cortar as mudas para depois plantar. E ali especificamente, para aproveitar o trabalho e a área, a gente fez o plantio também de milho junto, certo? Então, quais foram os processos? Além de eu preparar toda a área com tratorito, fazer linhas, estiquei fitas, depois começamos a abrir as covas de plantio. O rapaz fez as covas de plantio enquanto eu cortava as mudas, preparava as mudas. E então começamos a plantar. Enquanto ele ia finalizando as covas, eu já fui colocando adubo nas covas. Eu tinha um restante de adubo aí, um 41428, certo? Saí colocando adubo nas covas, depois o milho, depois as mudas do BRS Curumim. Em alguns momentos faltaram mudas, foi preciso a gente ir tirar mais para ir complementando. Não plantei estaquinha muito pequena, com apenas uma ou duas mudas. Eu plantei estacas maiores, e aquelas estacas que eu vi ali que estavam não muito bonitas, eu plantei 2, 3 juntas já para evitar o trabalho de replantio. Por esse motivo consumiu muito mais estacas, certo? Mas enfim, foi finalizado o trabalho, tá lá. Vou ter que fazer um replantio em algumas partes, daqui a pouco mostro. Mas por esse motivo específico, eu comecei a pensar se realmente eu iria ampliar toda essa área aqui, certo? Desde lá de cima da estrada até o final. Lá depois da Abraúna, lá embaixo. Que inclusive tem um milho plantado lá que eu dei a um senhorzinho que mora ali. Eu dei para ele plantar. Mas o intuito é fechar de capim aqui para formar rotacionado. E foi onde eu comecei a pensar se realmente iria valer a pena implantar o BRS Curumim. Então comecei a analisar outros tipos de capim para fazer a implantação aqui nessa área. Entre eles o Mombaça, o capim Maçai e o MG12 Paredão. O capim Mombaça, ele tem um vizinho ali próximo, ele tem uma área de mombaça formada lá, e é um capim excelente. Já passou aí por alguns períodos sem chuva e se saiu muito bem. E até hoje eu não vi ele fazer nenhuma adubação, certo? Apenas coloco o gado de corte dele lá, um gado Nelore, geralmente garrotes ou novilhas, e deixa os animais comer e pronto. Até o momento eu nunca vi ele fazer nenhuma adubação. Recentemente, agora, cerca de 6 meses, ele formou uma área de capim Maçai. Tá excelente também, muito bom. E o MG12 Paredão, fazendo algumas pesquisas, eu vi que ele é um capim que ele pode produzir até 30% a mais do que o próprio Mombaça. Porém, ele exige de uma fertilidade de solo maior, certo? Mas estava entre minhas opções. O Maçai eu acabei descartando porque eu vi alguns relatos que ele não é um capim muito bom para cavalos. E como é uma coisa que eu pretendo ter aqui futuramente também, já acabei descartando o Maçai. Mesmo tendo a possibilidade de fazer feno e utilizar feno e não ter problema nenhum para os animais, né? Mas já acabei descartando. Mas aí, onde é que eu quero chegar? Se eu for formar toda essa área aqui de capim Mombaça, MG12 Paredão, qualquer outro que seja por sementes, eu vou ter que mandar arar essa terra todinha novamente. Ela tá uma terra fofa, ela ainda tá fofa, mas vou ter que mandar arar todinha novamente, principalmente para derrubar esse mato, dar uma limpada, forfar mais, depois passar o trator gradeando novamente para plantar. E como o intuito aqui do nosso canal é investir o mínimo possível e utilizar os recursos disponíveis que temos para ampliar o nosso projeto, eu comecei a repensar sobre isso. Tem esse capinzinho aqui também que a gente conhece como capim flecha, não sei se vocês conhecem, mas isso aqui virou praga. Praga de verdade. Tá um capim bonito aí, mas os animais não comem de jeito nenhum, só comem quando ele tá seco. Se você sabe que capim é esse aí
e conhece por outro nome, deixa aí nos comentários para compartilhar com a gente, certo? Que o pendão dele a gente conhece aqui como capim flecha. Mas aí voltando, pessoal, se for para eu formar aqui essa área aqui com capim via sementes, eu vou ter um custo já um pouco mais alto, provavelmente em torno aqui de uns R$800 para arar a terra novamente. O MG12 paredão, encontrei as sementes dele entre 350 e R$400, o saco com 5 kg, com 10 quilos. Fala lá que eu consigo formar até 2 hectares de área, mas eu acho que não, principalmente se for jogada a lanço, é que não dá mesmo, mas eu acredito que poderia dar para formar essa área, certo? Mas aí onde é que entra a questão? Pensando um pouco mais a longo prazo e deixando o imediatismo de lado, que o imediatismo seria o quê? Formar toda essa área o mais rápido possível, principalmente para aproveitar agora o período de águas do inverno, né? Seria com certeza melhor plantar um capim via sementes aqui. Esse investimento um pouco maior, formar toda a área, deixar prontinho, ok, beleza. Mas analisando outros pontos, como produção de capim e a qualidade do capim em si, foi onde eu comecei a repensar um pouco mais. O BRS Curumim ele pode passar até de 20% de proteína bruta, certo? É um capim excelente. Isso a gente dando um bom manejo nele. O MG12 paredão, que é um capim que produz um pouco mais e uma quantidade semelhante do próprio curumim, cerca de 30 toneladas de matéria seca por ano, ele chega a produzir, se eu não me engano, me corrija aí se eu estiver errado, mas se eu não me engano é no máximo 12% de proteína bruta, certo? E esse ponto aí chamou um pouco a atenção. E como eu vinha falando, deixando um pouco o imediatismo de lado e pensando um pouco mais a longo prazo, eu pensei o seguinte: se eu for, mesmo tendo todo o trabalho que eu tive para implantar a área de curumim, se eu for plantando aos poucos aqui essa área, no futuro eu vou ter uma área formada com um capim excelente. E como o capim a gente planta para ele durar vários e vários anos, no final das contas eu acredito que vai acabar valendo a pena. Sem falar que as mudas eu tenho, certo? Tenho uma boa quantidade de mudas lá ainda. Essa área aqui, que uns 90 dias por aí, eu já consigo tirar a muda dela também, certo? Eu fiz um cálculo para formar essa área aqui, lá de cima, da beira da estrada, até o final, vai levar cerca de 25 mil mudas, no espaçamento que eu estou utilizando, 60 entre linhas e 50 entre covas, uma média de 25 mil mudas. Ali eu plantei com 80 centímetros entre linhas e 60 entre covas, mas aqui eu penso fazer um pouco mais adensado. Então, analisando esse ponto, semente eu não vou comprar porque eu já tenho a semente, certo? O que eu vou utilizar mais aqui um pouco de mão de obra. Porém, no curumim eu tenho a vantagem que talvez eu não precise mandar arar a terra novamente. Como a terra ainda está fofa, o problema maior que tem aqui é mato. E tem uma areazinha aqui que tem um pouco mais de pedra, certo? Nós vamos juntar mais também, mas é uma área pequena. Lá para baixo quase não tem pedra. E ali em cima também. Ali mesmo praticamente sem nenhuma pedra. Como uma área que está um pouco fofa a terra ainda, talvez com uma ferramenta que eu vi no canal da Silari eu consigo fazer esse plantio do curumim aqui sem precisar arar a terra novamente, que era um ferro. Eu vou ver se eu consigo imagem novamente aí dessa ferramenta, mas praticamente é um ferro que faz um buraco no solo, colocou a muda, colocou a terra em cima, pronto. E aqui o que eu vou precisar fazer é dar uma boa quantidade de veneno, umas bombas de veneno. Talvez eu utilize o carrinho que eu tenho lá no tratorito para pulverizar esse veneno, porque se eu for utilizar, vocês vão ver como foi que a gente fez ele. Ficou muito bom assim, dá pra gente trabalhar, né?
Não ficou um produto profissional não, mas atendeu as nossas expectativas quando foi fazer ele. E aí, se eu der o veio, eu vou gastar praticamente com a diária do rapaz para me ajudar a fazer os buracos novamente. O próprio capim lá, as mudas do capim eu corto, vou produzindo e vou plantando gradativamente. Esse foi o fator que me fez novamente pensar em ampliar a área do curumim. Porém, se eu for plantar o curumim aqui novamente, talvez eu não coloque o milho junto novamente. Que é o pescador. O grande problema que a gente tem aqui com o pescador. Não respeita. Passa aqui dentro dos terrenos e sai poluindo. Mas isso aí vai ficar para um outro vídeo a gente conversar sobre isso. Então é isso aí, pessoal. Estou chegando aqui na área que eu plantei o curumim. Deixa eu virar aqui. Então, pessoal, tá aqui. A área que eu produzi já, minha lavoura de curumim, são 60 metros de comprimento, até ali, por 36 de largura. Foram em torno aqui de 4.000 mudas, se eu não me engano, que a gente plantou. Não lembro nem a conta mais. Mas essa era uma área aqui onde eu tinha produção de quiabo. Inclusive tem muito pé de quiabo aqui nascendo pelo meio. Quando eu fui produzir, ajeitar essa área aqui, eu dei um veneno bastante mesmo. E tá aí. Dá um veneno novamente para dar uma controlada. Mas essa é a área que eu formei. Eu passei mais de 30 dias trabalhando aqui. Isso após o trabalho que foi feito pelo trator. Falhou muito capim. Vocês estão vendo aqui na linha. Muito capim não nasceu. Vou ter que fazer um replantio todinho novamente. Isso aqui é milho. Ó, não veio capim, não veio capim, não veio capim, não veio capim, enfim. Falhou bastante. Aqui na frente foi que veio nascer o capim. Como eu disse, eu acredito que tenham sido as mudas que eu utilizei, né? E isso que influenciou nesse resultado. Mas enfim, a gente vai vivendo, aprendendo com os nossos erros e melhorando sempre. Mas mesmo assim, mesmo com esse trabalho, eu vou começar a fazer um planejamento novamente para a gente ampliar a área de curumim. Como falei, tem uma área que eu pretendo plantar tifton. Vai ser nessa grota aí onde tem essa matinha. Até porque como o terreno é uma grota, tem um declive, né? O tifton ele vai segurar melhor para evitar a degradação do solo. Pretendo plantar dele aí, até porque como eu pretendo criar algum cavalo aqui futuramente, fica melhor para alimentar. Sendo que o próprio curumim já é um ótimo capim para estar fazendo a alimentação dos equinos também. Mas mesmo assim tem aquela área ali eu pretendo plantar o tifton, que também vai me dar muito trabalho. Mas é isso aí, pessoal, pensando no longo prazo, mais uma vez falando, pensando no longo prazo, a gente deixando o imediatismo de lado, porque ao plantar capim via semente eu iria ter menos trabalho agora, mas em consequência poderia ter um capim de menor qualidade no futuro, né? E como a gente quer plantar aqui da forma correta, cuidar direitinho, fazer adubação, irrigação, pastejo rotacionado, o curumim voltou a ser a prioridade novamente, certo? Vim até sentar um pouquinho aqui para a gente conversar um pouco mais. Então, analisando esses pontos aí, pensando principalmente no longo prazo, estou pensando novamente em retomar o projeto de ampliação do curumim, certo? Outro ponto também que chamou a atenção no planejamento que eu tenho, é que com o curumim eu vou precisar fazer menos piquetes. Pelo fato de ele ter uma boa produção e ter um rebrote muito rápido, ele tem um rebrote mais rápido do que o Mombaça, que Massad, que MG12 Paredão, eu vou precisar fazer menos piquetes. Isso aí vai me gerar economia na hora que eu for fazer essa divisão de piquetes. Já conta mais um ponto também para o BRS Curumim. Então é isso aí, pessoal. Eu queria saber da opinião de vocês aí. Vocês topariam em um trabalhão desse aí para formar uma área de curumim, uma lavoura de curumim?
observando esses pontos que eu acabei de explanar aí, deixando imediatismo de lado e pensando um pouco mais a longo prazo, vocês acham que eu estou tomando a decisão correta? Eu quero a ajuda de vocês aí. Como eu falei, o intuito do nosso canal aqui é tornar essa propriedade lucrativa, mas eu quero a ajuda de vocês para, ao longo desse processo, dessa evolução aqui da propriedade, ter uma partezinha de vocês aqui também me ajudando, certo? Deixa aí nos comentários o que é que você faria nessa situação. E antes que eu vá esquecendo, já taca o dedo no like aí, se inscreva no nosso canal aí para acompanhar toda essa maratona, certo? E eu quero a sua ajuda, beleza? Eu quero a sua ajuda. Deixa a sua opinião nos comentários aí, me diz o que você faria, o que você implantaria numa área como essa para rentabilizar a sua propriedade, beleza? Acompanhe a nossa saga e até mais.